Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu só colocar aí meu slide. Vocês podem colocar aí, por favor? Para eu dar início à palestra. O slide dela. Vai se encostar. Pode iniciar seu slide? Já a gente pega. Pode ir. O slide tá com quem? Apresentação. 27º CNA de Congresso. Como deu um problema aí no slide, eu vou falar um pouco sem o slide. Deixa eu me apresentar, eu sou a Marisol Aquino, eu sou diretora da faculdade Escola Técnica Fortec de São Vicente, litoral de São Paulo. Sou pedagoga, sou mestre em educação, estou terminando o doutorado em ensino e eu vim aqui falar um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Nessa época aí de pandemia e falar um estudo de caso que aconteceu na minha empresa, onde eu trabalho, que é a Escola e Faculdade Fortec. Eu peço que vocês podem participar, se alguém tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá bom? Primeiro eu vou falar sobre inteligência emocional. Vocês, assim, consideram-se umas pessoas inteligentes emocional? Alguém aqui sabe me dizer? Mais ou menos? O que é ser inteligente? Depende do exatamente, né? Ninguém nasce inteligente emocional, né? As pessoas a gente acaba aprendendo a ser. Faz parte. Deixa eu colocar aqui. Bom, então, inteligência emocional é quando a gente consegue equilibrar a nossa emoção com a nossa razão, né? Então, realmente é muito difícil ter esse equilíbrio. É um exercício que eu falo de formiguinha todos os dias, a gente tem que aprender a trabalhar isso conosco. E ser inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, tudo bem aí? Ser inteligência emocional tem que ter alguns aspectos, né, importantes. E um dos aspectos é ter autoconhecimento. Você realmente saber se conhecer como pessoa. Você tem autoconhecimento? Você conhece realmente as suas emoções? O segundo, o controle emocional. Ok, eu conheço as minhas emoções e como vou controlá-las, né? Realmente, de que forma eu vou ter esse controle? Eu sei que eu estou com raiva, como vou controlar algo? Empatia, aquele processo de você se colocar no lugar do próximo, de você realmente ver a situação de uma outra forma. E o quinto, que é desenvolvimento de relacionamentos interpessoais, né? Aquele poder de você, socialização, você se dá bem em todos os grupos, né? Não só no grupo que você gosta, como é que é seu convívio social? Então, segundo Daniel Goleman, esses são 5 aspectos da inteligência emocional. E agora, o que esse tema tem a ver com o processo aí da minha escola, né? Que eu trouxe aqui um estudo de caso para vocês. Com tudo que aconteceu com a pandemia, que todo mundo sabe, que muitas empresas quebraram, eu trouxe a saúde mental e emocional de mais da metade da população brasileira, isso saiu na revista, né, Isto É, e realmente isso aconteceu, todos sabem, todos acompanharam, quantas pessoas ficaram depressivas, com medo realmente de pessoas, de sair na rua, o quanto isso afetou as pessoas, não só do Brasil, do mundo inteiro. A segunda notícia que eu trouxe foi sobre quase 60 mil empresas fecham as portas e dificultam a recuperação de emprego. Quantas empresas realmente quebraram aí nesse tempo? Quantos desempregados o Brasil teve nessa época? Então, com isso, principalmente, muitas escolas aí com mais de 100 anos dentro do mercado da educação, quantas escolas fecharam. E daí, nós vimos uma oportunidade com tudo isso. Posso passar aqui? O slide não está funcionando, mas eu tenho as meninas para me ajudar aqui. O meu não, né? Bom, então a gente teve um olhar, né, em cima desse problema.
vimos um problema, uma situação e a gente teve que mudar todo esse olhar. Não mostra isso, tá feio. Não mostra não, mostra pra mim. Bom, o que faltava? Faltava uma ação, uma motivação, né? Eu não sei vocês, eu acho que todo mundo aqui é de escola, tiver e aumentar o número de alunos. E nós fizemos algumas ações importantes dentro da nossa instituição. Então eu vou falar algumas ações importantes. Primeiro, a plataforma, com aula com gravações. Então os alunos lá, nós trabalhamos com educação infantil até a faculdade, tá? Então a gente começou, o professor dava aula ao vivo e nós gravávamos as aulas, porque o nosso público nem sempre tinha internet 100%, aquele, né, horário, então eles tinham a oportunidade de assistir as aulas depois, tá? Estrutura de aula ao vivo, então temos um ambiente para cada sala de aula, com o professor, né, todo preparado para ele conseguir acompanhar ali, então não tinha aquela, eu quero pagar menos porque não está sendo usado nada. Não, está sendo usado todos, muito pelo contrário. Nós investimos dinheiro para que fosse usado, né, toda a parte tecnológica da instituição. Equipe de suporte, então nós contratamos mais pessoas para dar um suporte para os alunos, professores ali, 24 horas, eles estavam lá atendendo as pessoas. Então isso foi essencial para o crescimento da nossa escola. Então todo professor, todo aluno tinha suporte 24 horas, um número que o pessoal lá do TI estava respondendo. TV Touch, então tinha aquela o pessoal do TI, mesa digital, e aí o pessoal ia acompanhando os alunos, isso deu uma outra qualidade na sala de aula. E a capacitação de professores, que isso é fundamental. Tanto capacitação de professores, como capacitação de funcionários, que a gente mudou todo o aspecto aí, de atendimento da escola. Bom, com isso o resultado da nossa instituição teve um crescimento muito grande, tanto desde 2019, antes da pandemia, até os dias atuais, a gente teve um crescimento de 20%. Na instituição total em São Vicente, né? Nós temos São Vicente, Praia Grande e Cubatão, e no EAD nós temos um crescimento. Polos aí, mais de 5 estados, temos abertura de polos. Nós somos escola técnica, que tem 12 cursos técnicos. Dentro do EAD nós temos 3 cursos técnicos e temos mais cursos em andamento. Se alguém quiser procurar um pouquinho para saber um pouco mais dessa expansão de polos, como a gente trabalha, vocês fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Pandemia, né, do isolamento social. E se eles viram essa, né, porque virou EAD e remoto. E aí se eles viram que a procura, os alunos do presencial acabaram indo para o EAD também. Sim, nós já tínhamos EAD, tá? O ensino técnico, e houve uma migração dos alunos do EAD, né, do presencial para o EAD, porque eles tinham um mito, né? O EAD é difícil, o EAD é muito fácil, cada um com a sua conclusão, e eles viram que não, que eles conseguiam acompanhar o EAD. Então muitos saíram do presencial depois da pandemia. Mais uma apresentação. Learn by Doing, ferramenta eficaz que substitui o TCC tradicional na pós-graduação. E quem vai explicar, falar sobre essa ferramenta, Learn by Doing, é o Vitor Vinícius Baizon, da Unicesumar. Podem aplaudir. Eu estou olhando aqui uma programação. Você estava ali? Não, acabou que eu comecei a conversar com o pessoal aqui e quando eu vi o horário, tinha perdido Eu sou o Vitor. Eu fiz agora. A gente vai trazer um pouquinho para vocês do trabalho que a gente tem desenvolvido lá na Unicesumar, no setor de pós-graduação. A partir de 2018, quando a portaria facultou a existência ou a realização dos TCCs nos cursos de pós-graduação. A gente fez com a empresa local, sabe? Bom, quem sou eu? Eu sou head de pós-graduação em extensão da EAD Unicesumar, sou doutor em comunicação, minha formação anterior ao doutorado era toda na área da gestão e sou um apaixonado pela educação. Entendendo o porquê de trabalhar, não se sente à vontade. Pelo rigor acadêmico, pelo rigor científico, e a gente entende, eu não vou entrar nesse mérito,
da defasagem de aprendizagem desde a educação básica até que esse estudante chegue no ensino superior e também quando ele chega na pós-graduação. E foi a partir disso e também, pode passar por favor, que nós desenvolvemos a partir da portaria o porquê reposicionar o setor de pós-graduação que a gente trabalha como universo. Nós chamamos a pós-graduação da Unicesumar, toda ela fica na plataforma Universo EAD, é uma unidade de negócios da Unicesumar, tanto da educação presencial quanto da educação à distância. E esse reposicionamento aconteceu também pela necessidade de uma mudança de mindset, de um processo de ensino disruptivo, de um processo de ensino que saia do tradicional e foque no mercado de trabalho, foque na prática. Até afinal de contas, a gente entende que a pós-graduação ela é procurada por pessoas que queiram se especializar, que queiram se aprofundar em uma área específica da sua formação base de graduação. Então essa mudança de mindset também foi necessária para que a gente tivesse, tanto internamente, professores, tutores, mediadores e também os estudantes compreenderem que há uma nova forma e uma forma diferente de realizar o seu trabalho final que não seja com um rigor científico. Bom, então a gente sai de um TCC tradicional, daquele modelo instrucionista, daquele modelo que já existe um padrão, um resumo, introdução, fundamentação teórica e todas aquelas necessidades da ABNT que eu não condeno, sempre fui muito apaixonado pela produção científica, mas entendendo a necessidade de movimento de mercado e também para atender às especificidades de busca de aprendizagem pelos nossos estudantes. Como eu disse aqui, se a gente fosse fazer a pesquisa, a maioria deles ia entender que a construção de um TCC é um sacrifício, é feito com um pesar. O aprendizado, ele vai acontecer, ele acontece, ele existe com a produção científica. Porém, para o estudante é um processo difícil e moroso. E então nós tivemos a Portaria 6 de 2018, que faculta as instituições e faculta os estudantes realizarem ou não realizarem o seu TCC. E nós mudamos, retiramos os TCCs dos nossos PPCs e incluímos a disciplina Learning by Doing. E aqui eu trago uma reflexão e uma discussão que a gente também precisou fazer com os estudantes. Este facultar é um facultar para a instituição ou um facultar para os estudantes? Ao olhar a portaria faculta as instituições terem ou não terem o TCC em suas matrizes curriculares. Mas isso é muito discutido diante dos estudantes que entendem que eles podem optar por fazer ou por não fazer o TCC. E aí é claro que eles levantam a mão não querendo fazer o seu TCC, mas como no nosso projeto pedagógico de curso é previsto, e ainda é previsto para aqueles cursos que nasceram lá atrás, a realização de TCC, então não é facultado para o estudante fazer ou não fazer. Se está no PPC, é este PPC que foi protocolado, que está no INEC, então o estudante precisa fazer. Mas dizer isso para ele é algo difícil. Para nós não é difícil dizer, mas para ele é difícil recepcionar, e a gente precisa explicar este facultar, e aí a gente também utiliza, claro, a portaria que nos respalda nesse sentido. E aí construímos uma nova roupagem que a gente chama de Learning by Doing, traduzindo livremente seria o aprender fazendo. E aí, como é bastante discutido aqui, inclusive no Congresso, o projeto baseado em atividades reais, o PBL, o Problem Based Learning, que é entendido pelos estudantes como uma forma mais suave de realizar a sua construção, que sim vai buscar lá na fundamentação, vai buscar lá na teoria que eles já utilizaram durante as suas disciplinas para construir uma solução, construir uma resposta para um problema, para um desafio. A gente desenvolveu uma trilha, um itinerário criativo para que esses estudantes pudessem realizar etapa a etapa. E também utilizando de metodologias diferenciadas. Hoje, na instituição, na Unicesumar, nós temos os cursos EAD com a metodologia
imersiva, os cursos híbridos com a metodologia ativa e os cursos de pós-graduação com as metodologias ágeis. E por ser ágeis, a gente trabalha esse step by step da construção deste Learning by Doing. E aí que todo um novo ciclo se inicia. E a gente gosta muito de falar em ciclo na Unicesumar. Logo teremos também uma fala sobre ciclo e também o lançamento de material sobre ciclo. Mas na pós-graduação, a partir de outubro de 2018, um novo ciclo se iniciou. Pode ir mais um. Pode ir mais. Então, como eu disse, nós temos aqui na nossa engenharia pedagógica a metodologia ativa, que abrange todos os cursos híbridos da engenharia e das áreas da saúde. Na educação online, a gente utiliza a metodologia imersiva e, na pós-graduação, a metodologia ágil. E aí essa mudança de mindset foi cada vez mais necessária para a implementação e também para a aceitação, tanto por parte da comunidade acadêmica, de uma disciplina que se chama Learning by Doing, e para que estudantes e o corpo docente pudessem entender essa disciplina não como um TCC, não como um trabalho final moroso, difícil, cientificamente rigoroso, mas como um trabalho final que seja ele, olhando para a realidade dele, independente do curso de pós-graduação que ele estiver estudando, desenvolver ou enxergar uma problemática, enxergar um desafio e de uma forma prática, onde sim ele vai consultar autores, mas ele também pode consultar ou fazer o seu benchmarking com outras empresas de mesmo segmento ou de um outro segmento, mas que tenham um desafio semelhante e que utilizaram um determinado que a empresa poderia utilizar para responder a esses desafios. Por favor. Como eu disse, nós temos um ciclo de aprendizagem, a Unicesumar gosta e entende a necessidade de trabalhar com este ciclo, mas eu vou deixar isso para a próxima apresentação. Você é visto enquanto profissional, ou você é estudante, como você quer ser visto enquanto profissional, e este trabalho pode e vai ser usado como um grande recurso e perpassa por todas as modalidades de ensino. Aqui, na pós-graduação, nós desenhamos um ciclo de aprendizagem específico para o Learning by Doing, onde ele vai desenvolver a resolução dos seus problemas, mas também enxergar isso como oportunidade. Quando os alunos, ou até alguns professores me perguntam, mas explica com palavras fáceis, o que é o Learning by Doing? Como eu vou explicar para o meu candidato à pós-graduação o que é esse Learning by Doing? Eu sempre dou esse exemplo. Em algum momento da vida, nós fomos, alguns ainda são, trabalham com hierarquia, e os nossos chefes, a minha está aqui ao lado, nos pedem resolução de problemas, ou eles têm um problema, têm um desafio, nos chamam em uma reunião e falam, temos isso aqui para resolver. Você não vai levar esse trabalho para sua sala, escrever numa folha de pão a solução e entregar para o seu superior. Você vai elaborar um trabalho apresentando a sua ideia ou as suas estratégias de como entregar a resposta a esse desafio. E essa apresentação precisa ser coesa, precisa ser objetiva, só que ela também precisa ser resolutiva. E essa é a proposta do Learning by Doing. É a apresentação de uma resposta, de uma solução aos desafios propostos. E a diferença que faz entre você estudante, você subordinado, de entregar uma folha de pão e entregar um trabalho estruturado é gigantesca, da forma como você é visto enquanto profissional, ou você estudante, como você quer ser visto enquanto profissional, e este trabalho pode e vai ser usado como um grande recurso para você colocar embaixo do seu braço, colocar no seu LinkedIn e ir à luta para conseguir o trabalho que você quer. E quando falam, você não tem experiência, talvez, e a gente indica para que os nossos estudantes façam isso, apresentar essa solução bem estruturada, para mostrar que você é capaz de entregar soluções, porque hoje todos os gestores buscam isso, e essa é a nossa ligação da pós-graduação com o mercado, é oferecer respostas, e você conseguir provar, tangibilizar uma solução. Por mais simples que seja, ela é sua. Por um problema que você encontrou, ou que existe, e que você está apresentando a sua proposta de solução.
por favor. Nós desenhamos então a trilha do sucesso do estudante. Ao acessar o seu ambiente virtual, ele tem um G-Site, um HTML5, com todas as etapas do que ele precisa fazer. Todo esse ciclo de aprendizagem com as propostas de possíveis soluções, modelos que são desenvolvidos por nós para que ele possa utilizar como norteador para apresentar o seu trabalho. E essa trilha do sucesso é bastante simples. Ela vai permitir fazer com que esse aluno tenha muitas ideias, conhecer-se, desafiar-se e propor uma solução, experimentar alguns métodos. Sim, existem métodos prontos, mas será que esses métodos singularmente conseguem dar conta de resolver o problema que esse estudante identificou? Talvez sim, talvez não, mas é o momento dele experimentar. E aí partir para a prática, partir para a ação e sim inovar. Por favor. Aqui eu trago um exemplo do itinerário criativo que o estudante da área de tecnologia pode desenvolver, pode seguir para apresentar as suas soluções. Então, olhar para o seu cotidiano, olhar para a empresa, olhar para o local do seu trabalho. Será que ali existe, com certeza tem, dificuldades, problemas, desafios? Ou, ainda que não tenhamos problemas, mas será que não existe aquele processo, aquilo que se faz todo dia, que não pode ser feito de uma outra forma? Então, quais seriam também, depois de identificar isso, esse probleminha ou esse desafio, quais seriam as ferramentas que nós já temos e que nós poderíamos utilizar para resolver? Será que essa ferramenta dá conta é suficiente para apresentar essa resposta? Sim, ok. Como? Não. Onde existe uma ferramenta que a gente possa buscar para utilizar e resolver esse problema? Então, aplicar essa ferramenta, testar essa ferramenta na resolução desse problema e depois fazer também a sua própria avaliação. Como é que foi para você, estudante, para você, profissional, para você, futuro profissional, essa aplicação de métodos diferenciados para resolver um problema que também é seu, que é do seu setor, que é da sua área? E, por fim, apresentar isso. Essa é a hora que o subordinado sobe lá na sala da chefe e fala: olha, essa aqui é a solução que eu tive, que a minha equipe teve. Esse estudante, ao finalizar o seu trabalho, ele também vai ter um documento, seja ele no Word, no PDF, no PowerPoint, mas ele vai ter sintetizado as etapas do problema que ele identificou, como ele poderia resolver esse problema e como ele poderia implantar essa resolução no seu setor ou na sua empresa. Então, com 5 passos dentro do nosso ciclo, esse estudante vai ter esse trabalho formatado. Mais um. E aí, para a gente poder pensar e finalizar, já que a proposta é o Learning by Doing, eu trago Aristóteles do é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Muito obrigado. Vitor Vinícius, chama de Vitor ou de Vinícius? Vitor. Muito obrigada, Vitor. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só chamar o pessoal. Pessoal, quem quiser, né, estiver cansado, pode vir aqui descansar nas cadeiras, faça um descanso significativo. Então, enquanto você descansa, você assiste uma apresentação. Maravilhoso esse tema. Eu, né, sou fã da Unicesumar, estava falando aqui agora, e dessas metodologias que vocês têm, sempre inovando, né? Não é à toa que vocês agora são a maior, uma das maiores, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Elogios para o sapato. Tá bom, então muito obrigada. Convido a todos para virem aqui, sentarem, né? E vamos ter mais 2 apresentações daqui a 5 minutinhos. Vai ser às 5 horas, vai ser ciclo de aprendizagem e metodologias imersivas, a ação empreendedora da equipe pedagógica da EAD ou AED? Da EAD Unicesumar, que vem transformando e inspirando as práticas docentes para aprendizagem significativa, e às 5h20, metodologias imersivas aplicadas ao curso superior experimental de tecnologia em segurança alimentar. Então, quem quiser conversar com o Vitor, ele vai estar por aqui, tá?
Agora nós temos a palestra Ciclo de Aprendizagem e Metodologias Imersivas, a ação empreendedora da equipe pedagógica da EAD Unicesumar, que vem transformando e inspirando as práticas docentes para aprendizagem significativa. A Márcia de Souza não pôde vir e quem vai apresentar no lugar dela é a Kátia Solange Coelho. Muito obrigada, Paola. Boa tarde a todos. Sou a professora Kátia, diretora de graduação e de pós-graduação da Unicesumar. E eu vim contar um pouquinho para vocês como acontece, né, esse processo da criação do ciclo pedagógico e principalmente como que isso acontece dentro de sala de aula, né? Como isso acontece dentro de cada disciplina. Dizia para a Paola que às vezes fala da Unicesumar, não é? E parece que as coisas nascem pronto lá dentro, né? E não é. Tem um trabalho gigantesco de uma equipe grande, são mais de 800 professores, mediadores, tutores, não é? Dentro da diretoria de graduação, que vem trabalhar com o ciclo então de aprendizagem. Em 2019, a gente começa a se questionar sobre a nossa metodologia, não é? Como ela está. Hoje nós temos 91 cursos de pós-graduação, temos mais de 67 cursos de graduação. E como que é trabalhar com essa metodologia dentro de cada curso? E cada curso tinha, né? A gente tinha aí as linhas gerais, mas a gente não tinha uma metodologia proprietária. Então a gente inicia em 2019 um trabalho junto com coordenadores de curso, né, sobre o estudo desse ciclo. Qual seria o melhor ciclo para a Unicesumar, para o modelo que a gente tem, para o modelo que a gente trabalha, da forma como a gente trabalha. Então, nessa época, reunimos os coordenadores de curso e começamos um trabalho de estudo. Quais os ciclos que se tem? Eles se encaixam? Eles dão conta? Como seria construir um ciclo pedagógico que desse conta da nossa realidade? Foi fácil? Não foi. Né? Foi super difícil. Foi idas e vindas, foi um trabalho de muito tempo, construía o ciclo, trabalhava, não dava certo, volta, testa de novo, vamos refazer, precisamos estudar mais, não é? E nós fomos envolvendo toda a equipe, todo o corpo, né, docente, dentro deste trabalho do ciclo pedagógico. Bem, a partir de 2020 vem pandemia, a gente mais que nunca intensifica esse trabalho, né? E aí nós começamos a construir o ciclo e a escrever cada etapa. E aqui eu queria muito, né, dizer a minha alegria de representar a equipe que construiu. Né? Não é um trabalho de uma única pessoa, né? É um trabalho colaborativo, escrito a muitas mãos, estudado por muitas pessoas, trabalhado de forma muito coletiva. Nesse momento, a gente começa a envolver também professores, mediadores, tutores. Por quê? Como fazer isso chegar na ponta? Nós trabalhamos por módulo na Unicesumar. E a cada módulo, nós temos em torno de 390 disciplinas rodando. Então, como fazer chegar na ponta esse ciclo nas 390 disciplinas? E aí, inicia-se então um trabalho muito forte de formação docente. Nós temos um programa, que é o Protagonize-se, que é um programa tocado por quem? Pelos coordenadores de curso. Porque aqui no congresso a gente ouve muito falar do professor, do autor, do tutor, e o coordenador de curso às vezes é uma figura que fica meio escondida neste processo. Quem toca a formação é coordenador de curso. Ele é a figura principal dentro deste processo quando a gente fala de ciclo pedagógico. Eles são responsáveis pela formação dos professores. Então, nosso programa hoje é tocado pelos coordenadores de curso. Nós iniciamos um processo de formação, porque não dá para fazer um ciclo sem que a gente tenha todos os atores envolvidos. Como eu faço um ciclo onde a videoaula está programada dentro do ciclo, as atividades, o material, mas se o livro que o aluno usa não leva em consideração o ciclo, não dá para construir desse jeito. Então nós começamos a envolver
todos os profissionais, além de professores, mas toda a equipe de design. Hoje você fala com o design lá da Unicesumar, ele fala de ciclo. Você fala com o ilustrador, ele fala de ciclo. Você fala com o programador, ele fala de ciclo. Que todos têm que entender o que é o ciclo pedagógico. Hoje, se a gente falar com o Polo, e a gente tem alguns parceiros aqui conosco no Congresso, eles vão falar do ciclo pedagógico também. Por quê? Porque é fundamental o entendimento do ciclo para essa construção de aprendizagem dos nossos alunos. E aí vem a questão desta aprendizagem significativa. Como é que o ciclo, então, né? E Vitor Biazon traz aqui um pouco nesse processo criativo da pós-graduação com o Learning, né? Como que esse ciclo, ele é e se torna significativo? A partir do momento que as aulas preveem que o aluno seja protagonista. Que as aulas e a construção do professor deixa de ser uma aula protagonista, mas ela passa sim a prever que o aluno seja protagonista do seu conhecimento. Então, contar para vocês, não é? Que este movimento é um movimento grande, é um movimento que é constante, porque também tem um processo de atualização do próprio ciclo. Então, nós trabalhamos com grupos de trabalho. Toda semana tem reunião, não é? A gente para, analisa, verifica, reconstrói, discute novamente para que a atualização aconteça de fato e real. E de novo, é fácil fazer isso? Não é. Não é, Paulo. Você pega as agendas, assim como de todo mundo aqui, né? Você vai achar um horário para parar para discutir. Às vezes não é fácil, mas tem que ser prioridade, porque senão a gente não consegue fazer com que essa atualização aconteça. E aí, se ela não acontecer, se ela não for real e se ela não for factível na ponta, e quando eu digo na ponta, é no dia a dia da sala de aula, é no dia a dia da nossa aula, ele não acontece. Aí ele fica só bonitinho aqui. E aí não adianta, porque aí ele não traz e não surge o efeito necessário. Então, trabalho difícil, trabalho coletivo, trabalho de muitas mãos, né? Trabalhando juntos. E eu queria aproveitar esse espaço de compartilhar um pouco com vocês essa construção, mas também de convidá-los. Às 17h30 nós vamos fazer o lançamento do nosso livro. Nesse livro, que foi construído por várias pessoas, por coordenadores, a gente traz um pouquinho dessa etapa de cada ciclo. Nosso ciclo é composto por 7 etapas. Então a gente traz uma construção conceitual dessas 7 etapas e a gente traz a prática. Como é que faz? De novo, a gente tem uma preocupação muito grande na Unicesumar de não ficar só no discurso. Mas como é que acontece? Como é que faz? De que jeito isso acontece com o meu professor? Né? E de novo, nós temos em torno de 390 disciplinas que acontece de todo modo. Mas como é que o professor entende? Ele entende se tiver formação. Ele entende se a gente estiver junto dele. Ele entende se ele se sentir participante. Tá? Então, aqui no livro a gente conta um pouco dessa história. A gente traz esse processo conceitual de construção de cada etapa. E a gente traz o como é que faz. Como é que isso acontece? Eu digo muito que é o chão de escola, tá? Porque às vezes a gente ouve no congresso alguma coisa, mas como é que é lá no chão da escola? Como é que acontece isso no dia a dia? Como é que eu faço para que isso aconteça? Então, sintam-se todos convidados. 17h30, estamos lançando o livro, de novo, de um trabalho de uma equipe gigantesca, que eu tenho a maior honra de nesse momento estar representando. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, adorei. Eu gosto muito Eu sempre convido o pessoal da Unicesumar para os eventos, porque eu gosto disso, que vocês, né? Todo mundo pensa, Unicesumar é enorme, mas começou pequeno. E aí, da onde que começa? Como que começa? E aí eu sempre trago eles para falar como começou, como chegou onde chegou, como que faz. Se eu estou começando agora, como que eu faço para começar e para... Né? Porque você já tem o caminho das pedras. Mas o enorme, ele não acontece de forma fácil. Pelo contrário, a nossa responsabilidade por ser grande, ela continua maior ainda. Por quê? Como eu falo de qualidade com escala? Não é? Eu posso ver, e a gente vê alguns trabalhos muito legais,
de estágio. Daí você vai ver o número de pessoas, tem 100. Mas como é que eu faço estágio para uma pedagogia com 15 mil alunos em estágio? E aí o desafio da Unicesumar de manter qualidade é grande, não é? Por quê? Porque eu preciso manter qualidade com 400 mil alunos. Eu preciso manter qualidade com 1000 polos. Eu preciso manter qualidade, não é? Com polos no Brasil todo e fora do Brasil. Então, ter este conhecimento, de novo, é um trabalho duro, um trabalho de muito compromisso, de muita competência, de muita dedicação, né? E é um trabalho que tem que ser entendido, que não é um trabalho da professora Kátia, não é um trabalho só do professor Jânio que está aqui com a gente, não é? Mas é um trabalho de um coletivo gigante, de professor, de tutor, de mediador, não é? De design educacional, de programador, da equipe de revisão técnica, da curadoria, da permanência. É um trabalho de coordenador de curso. Que, de novo, né, eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais o papel dessa pessoa, porque é ele que leva o curso. É com ele que está a responsabilidade. Né? Então, como que a gente agrega tudo isso? Claro, quanto maior, mais responsabilidade a gente tem. Mas é um trabalho feito por uma equipe que tem um amor e a educação à distância gigantesca. Maravilhoso. Eu gosto quando você fala isso, que começa com o coordenador de curso, com a gestão, porque, né, a gente vê as instituições inovadoras e que dão mais certo, é porque a gestão está comprometida. Se a gestão não está comprometida, é muito difícil, né, você inovar. E a inovação, ela tem que ter intencionalidade pedagógica, né? Eles brincam comigo porque não adianta eu ter uma realidade aumentada muito legal se eu não tiver uma intenção de ensinar. Se não tiver intenção pedagógica, nenhum recurso se ensina sozinho. Então, qual é a intenção que a gente tem por trás de um ciclo de aprendizagem? Qual é a intenção que eu tenho quando a equipe da Paulinha desenvolve uma realidade aumentada? Como é que o professor usa? Se o professor não tiver uma intencionalidade pedagógica para a utilização desse recurso, ele não vai ser bem utilizado. Ele não vai atingir o objetivo que a gente quer. Não é? Então, tudo que a gente faz, a gente pensa muito. Qual é a intenção que a gente tem com isso? Não é? Porque senão ela fica uma intenção vazia. Inovação pela inovação não adianta nada, tem que ter intencionalidade pedagógica. E muito bom. Eu conheço um pouco da história da Unicesumar, eu sei que, né, vocês começaram aos poucos e hoje vocês são um polo de inovação, né, em educação no geral, não só em EAD, né? Então, muito obrigada. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Então, daqui a pouquinho, 17h30, a gente convida todo mundo. 17h35. Opa, 17h35, a gente convida todo mundo então para chegar aqui do ladinho. A gente vai fazer o lançamento do livro. Tem alguns livros físicos aí para distribuir, além da versão digital dele também. Porque das 17h20 até as 17h35 nós vamos ter aqui mais uma coordenadora de curso. Mais um talk aqui no Palco EAD Talks. Muito obrigada, viu? Muito bom. E agora a gente vai dar 5 minutinhos de pausa para aguardar até a próxima atividade. E lembrando, vamos voltar. Aqueles que mais uma vez ficam com o convite aqui, se você estiver cansado, quiser sentar, podem sentar aqui para descansar, já fazer um descanso significativo. Descanso e já dá uma olhada no que a Maria Fernanda Carvalho, aqui da Unicesumar, vai apresentar para vocês. Mais um talk aqui. Metodologias imersivas aplicadas ao curso superior experimental de tecnologia em segurança alimentar. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu acho que ficou muito bem colocado, né, eu finalizar o talk desse momento, dando continuidade ao que a gente veio falando desde então. Né? A Kátia colocou muito bem o que a gente faz ali dentro da nossa metodologia, do ciclo. E para nós, para começar isso aqui, esse momento, eu gostaria de lançar uma pergunta, um ato provocativo de... Você já parou para pensar no que você está comendo
e quem cuidou da qualidade disso que você está comendo. A gente está aqui no evento e está sendo servido um coffee ali, e não sei se você pensou nisso, mas alguém teve que cuidar disso. E algumas caras mudaram nesse momento, mas para tudo que a gente consome, tem que ter alguém para cuidar disso. E a Unicesumar, pensando nessa necessidade de mercado, trouxe esse curso experimental em segurança alimentar, e nós não poderíamos deixar de ter uma metodologia imersiva onde os nossos alunos aprendem atuando com situações reais de mercado, e nós oportunizamos que eles experimentem a cada disciplina a sensação de estar trabalhando e poder se posicionar no mercado, assim como o Vitor comentou na primeira, de poder falar de coisas que ele já experimentou, que ele já vivenciou, né? E para isso, vou dar início, pode passar, Vitor. Me apresentar, eu sou a Maria Fernanda Francelin, sou coordenadora ali na Unicesumar, e né, como a Kátia nos empoderou ali, muito obrigada por isso. Sim, a gente faz isso rodar, a gente que tem o contato direto com o nosso estudante, e somos nós que nos sentimos responsáveis pelas pessoas que estão atuando no mercado, né? Somos parte do currículo do resto das vidas dessas pessoas. Eu sou doutora em ciência de alimentos, então essa é a minha área nativa, mas eu sou uma apaixonada pela educação e tenho um grande prazer de poder falar isso. Pode passar. Então, para entender um pouco da demanda de distribuição de alimentos em quantidade e qualidade necessárias, a gente requer profissionais que estejam plenamente qualificados para isso em todo o território nacional. Se nós olharmos hoje, a gente vai perceber que a grande maioria das formações acontece na região sul, mas nós temos necessidade em todo o território nacional. Pensando nisso, a gente abriu esse curso que foca de forma concisa dentro do ramo de qualidade em alimentos. A gente tinha uma necessidade de mercado, pois o engenheiro de alimentos, assim como eu, de formação, ele é focado na indústria. O nutricionista, ele é focado no restaurante. E quem fica ali com todas as outras coisas que trabalham com alimentos, com eventos, com supermercados, padarias, açougues e tudo mais. Então, a gente, pensando nisso, criou esse curso experimental. E aí, a gente pensa, né, na provocação que eu fiz para vocês. Quem está cuidando disso? Profissionais que estão linkados, que conhecem profundamente os processos e as legislações, que são legislações muito vivas, metodologias que a gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar na praticidade, porque a gente requer, é muito moroso fazer uma metodologia de uma análise química, microbiológica, etc. Mas a gente tem que pensar que isso tem que acontecer. E aí, qual que é a preocupação com a segurança de alimentos produzidos em estabelecimentos e indústrias, né? Qual que é a real preocupação também com a garantia de produtividade, com a garantia de características organolépticas? E isso tem que estar envolvido desde o primeiro momento de contato. Então, o nosso curso ele é montado de forma com que o estudante tenha esse conhecimento, tanto empreendedor, quanto produtivo, quanto qualidade, quanto características de alimentos em si. Então, para que ele aprenda de forma real, nós trabalhamos a metodologia do ciclo. E aí a gente traz uma situação real, uma situação onde este estudante se depara com um problema. A nossa atividade prática, que é o nosso mapa, que é uma das principais atividades de avaliação desse estudante, e a gente acredita que realmente avalia. Por quê? Porque ele tem que dar uma solução. A partir do momento que ele é o protagonista da solução daquele problema e ele vai se utilizar das ferramentas aprendidas durante o processo de aprendizagem do conteúdo, ele realmente aprendeu, porque ele precisou aplicar para solucionar o problema. Então a gente tenta buscar um
professores de mercado de trabalho que possuem experiência para que eles possam transmitir isso para o estudante. Então a gente busca situações reais. Quando não, a gente simula situações muito próximas a reais e a gente busca sempre tratar algo que o aluno vai fazer, colocar a mão na massa. Por exemplo, eu posso criar uma solução onde o aluno vai fazer realmente na casa dele uma análise química, uma análise microbiológica. Isso é muito comum para nós. E cursos da área de alimentos, da área da saúde, da área de bem-estar, a gente precisa que ele faça isso. E sendo um curso 100% online, a gente utiliza dessa oportunidade da atividade mapa. Então, situações reais de mercado, do qual ele vai realmente buscar a solução. Então, a gente expõe isso ao estudante e durante as nossas aulas, nossos encontros presenciais, a gente estimula o pensamento. É uma troca de experiência, onde ele pode propor e o próprio professor discutir com ele também se aquela solução é ou não viável, porque existe a viabilidade daquela realização. Aí eu trouxe como exemplo algumas imagens onde o professor da disciplina, nos nossos encontros presenciais, faz realmente experimentos e experimentos factíveis. Então a gente lança não apenas na atividade mapa, mas também durante as aulas ao vivo. A gente pode pedir para que o aluno traga na próxima aula X, Y, Z, insumos, para que ele possa ter aquela experiência junto daquele momento online. É um momento online, ao vivo, porém ele está também praticando, né? É prático, é real, é aquele momento ali. E o feedback, eu deixei aqui até o chat, e tem ali, você consegue ver uma carinha de coraçãozinho. Os alunos, eles gostam muito desse momento. É um momento de uma interação que você tem tanto com os seus pares, seus colegas, porque os seus colegas estão ali no chat, dando o seu feedback do que está acontecendo com ele, e ele está passando para o professor, e o professor também está dando feedback ali simultaneamente, momentaneamente. E o professor está ali. Bom, é isso. Para finalizar, eu trouxe uma frase de Schopenhauer. Importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Aqui a gente está no evento de educação, a gente fala de metodologia, a gente fala de imersividade, mas a gente tem que tentar ousar. Como fazer diferente aquilo que se fez todos os dias? Como eu vou encantar o meu estudante a cada dia? O que é que faz com que o meu estudante venha para o meu próximo momento ao vivo? É isso que a gente tem que tentar fazer. E eu, enquanto coordenador, tento entender o meu estudante sem olhar nos olhos dele. Mas a gente consegue sentir o que esse estudante quer e a gente tenta levar para ele o que ele quer. Obrigada. Muito obrigada, Maria Fernanda. Adorei. Inclusive o contexto. Vocês têm algum comentário? Dúvidas? Parabéns, foi muito bom. E faz muita diferença isso. A gente estava fazendo essas experiências com o ensino fundamental. E aí eu lembro que a gente foi... eles tinham que definir qual o nível de vitamina C em cada suco, em cada elemento. E era coisa que tinha em cada... Não sei se era iodo, você vai saber melhor do que eu. Você colocava uma gotinha. E aí a gente descobriu na experiência que a couve tem muito mais vitamina C do que a laranja. E aí eles ficaram encantados e com experiências. Então, esse negócio de imersão, de você poder fazer experimentação, mesmo de casa, é muito importante, né? Sim. Uma coisa que é importante a gente pontuar nesse momento é que você falou na educação fundamental. A gente tem que entender que nosso público, às vezes, nunca teve a oportunidade de fazer isso enquanto ensino fundamental. Às vezes, quando você estuda e você tem esse contato, você chega na universidade, é natural. Agora, para quem nunca teve esse contato, poder se deparar com o ensino à distância que te oportuniza isso e que
lá para os lançamentos dos livros.